Bem, pessoal, vamos começar mais uma live da AE Consultoria, que é uma série de episódios desenvolvido pela Escola Academia de Executivos, na qual nós queremos trazer as melhores práticas no mundo de gestão de negócio. O nosso propósito, vale sempre relembrar vocês, é entregar, compartilhar conhecimentos de gestão de empresas de sucesso. Ou seja, nós queremos trazer aqui para vocês uma educação de gestão de negócio de qualidade. Nós sabemos que na internet tem milhões de informações, mas que muitas vezes falta com certa qualidade. O nosso compromisso com vocês é trazer uma educação em gestão de qualidade que você realmente possa utilizar. E para nós, educação em gestão de negócio, educação em administração de empresa, passa por um conteúdo que você aplique no dia seguinte na sua empresa e põe você para pensar. Mais do que ensinar as técnicas, nós queremos ensinar você a pensar, porque o grande problema de todo empreendedor, todo executivo, é o operacional. Dificilmente um empreendedor para pensar. Então, nossa ideia aqui é ajudar você a pensar. As outras escolas querem te ensinar conteúdos desnecessários. Nós queremos ensinar você a pensar no seu negócio e como modificar para fazer com que ele cresça de forma sustentável. Antes de começar a nossa consultoria de hoje, que nós temos aqui umas informações interessantes, eu queria contar um caso desenvolvido pela London Business School, que é uma famosa escola de negócios de Londres, que alguns anos atrás, se não me engano, há 3 anos atrás, eles desenvolveram um trabalho que um dos professores tinha uma pergunta. Se nós levássemos educação em gestão de negócio de qualidade para a periferia da África, para os pequenos microempreendedores, o quanto nós melhoraríamos a vida dessas pessoas. E houve aquele tumulto na universidade, eles criaram um comitê e resolveram fazer esse programa, né? Levar educação de gestão de negócio de qualidade para alguns microempreendedores e pequenos empreendedores em algumas cidades da África. Eles escolheram uma cidade no país da Tunísia e para lá eles escolheram 800 microempreendedores. E passaram 10 semanas entregando educação em gestão de negócio de qualidade. Como é que eles fizeram? Eles separaram em 3 grupos. Essas 800 pessoas, 1/3 teve aula de marketing, 1/3 teve aula de finanças e esse 1/3 não teve aula de nada. E durante 10 semanas, meio período, eles entregaram esse conteúdo de qualidade. E eles, após terminarem essas 10 semanas, eles fizeram uma pesquisa que levou 18 meses após o término do programa, do curso, para saber o quanto realmente eles tinham impactado o microempreendedor com essa gestão de qualidade. E isso na Tunísia, um estudo feito pela London Business School. Após 18 meses, eles tiveram conclusões fantásticas. Primeiro, os 2 grupos que receberam educação em gestão de negócio de qualidade conseguiram melhorar os seus ganhos em pelo menos $300 mensais. Se você pensar que na África o salário mínimo é abaixo de $80, esses microempreendedores, com os aprendizados que eles adquiriram durante 10 semanas, gestão de qualidade, educação de qualidade, eles conseguiram aumentar a renda. Olha só, um treinamento de 10 semanas. Conseguiram aumentar a renda em $300 mensais. Ou seja, eles conseguiram aumentar a renda em $4.000 mensais, quase que como dobraram a renda que esses microempreendedores tinham antes do curso. E a coisa mais interessante foi que aqueles que receberam o treinamento em marketing tiveram um crescimento de 90% na renda. Por quê? Eles tinham um mindset voltado para o crescimento da empresa. Então, eles se tornaram mais criativos. Aqueles que receberam o treinamento em finanças cresceram também, mas tiveram um crescimento menor, porque o foco era mais eficiência e redução de custo. E aqueles que não tiveram treinamento nenhum, grande parte desapareceu. Então, isso tudo dito, eu queria compartilhar com vocês
que é importante você pequeno, você microempreendedor, você MEI, você média empresa, estar sempre buscando educação de gestão de negócio de qualidade. Tomar cuidado com esses cursos descartáveis que prometem mundos e fundos, você paga R$30 por mês e você vai adquirir conhecimentos de qualidade. Não existe isso. Agora, se você achar cursos que realmente entreguem educação em gestão de negócio de qualidade, você pode mudar a sua vida. E é aqui que nós nos encaixamos. O nosso propósito é entregar uma educação em gestão de negócio de qualidade. Ou seja, você vai aprender aquilo que você precisa para mudar a sua vida, mudar o seu negócio, criar uma estratégia inteligente, se diferenciar do seu concorrente e crescer o seu negócio. Então, pessoal, eu quis contar esse caso, e esse caso está na internet, vocês podem ter lá, London Business School, estudo na África. Se nós dessemos educação de qualidade, gestão de negócio de qualidade, o que aconteceria com a população mais pobre? Ou seja, educação de qualidade muda a vida de todo mundo, e é esse o nosso propósito. Então, pessoal, dito, entregue essa informação, eu gostaria de mais uma vez compartilhar com vocês algumas perguntas, mas normalmente, como nós não queremos tomar muito tempo de vocês, nós procuramos sintetizar, trazer uma ou duas perguntas no máximo, porque nós queremos que você absorva conteúdo de qualidade, mas um conteúdo, não 10 conteúdos sem qualidade. Então, nos voltamos agora para a E-Consultoria, o propósito dessa série e o propósito desse episódio é responder a mais uma pergunta aqui do Paulo. Paulo mandou para mim o seguinte, olha só a pergunta dele, vamos lá prestar atenção na pergunta dele. Rinaldo, eu tenho uma transportadora com 30 caminhões próprios e mais 50 caminhões terceirizados aqui no estado do Rio Grande do Sul. Durante a pandemia, o meu faturamento cresceu 10%. Muito bom. Impulsionado pelo aumento de vendas pela internet, que aumentou as vendas nas muitas lojas online e nos supermercados, na qual eu presto o serviço. Parei de estudar no primeiro ano da faculdade e nunca mais voltei a estudar. Comecei minha empresa com a cara e a coragem, financiando um caminhão e trabalhando 15 horas por dia. Agora eu sinto que chegou o momento de melhorar minha educação em gestão de negócio para crescer mais rápido e de forma planejada, pois até hoje estou indo pelo meu instinto. É complicado. E percebi que comecei a correr riscos desnecessários por não saber como me organizar e planejar como um bom gestor. Sei que meu estilo arrojado me ajudou a crescer mais por não conhecer... Sei que meu estilo arrojado me ajudou a crescer, mas por não conhecer as melhores práticas de mercado, de gestão de negócio, eu percebo que estou perdendo muito tempo com erros desnecessários, que quem conhece gestão de negócio não comete. Então eu queria a sua ajuda para me orientar. E a minha pergunta é essa. Você pode me passar um roteiro, um checklist, que julga ser o ideal de aprendizagem, de gestão de negócio e como eu posso criar uma estratégia de negócio vencedora? Eu estou perguntando isso porque me falta um caminho ideal para seguir, já que as informações estão muito soltas na internet e eu não tenho tempo nem interesse em fazer cursos formais como faculdade ou MBA. Também existem muitos gurus nesse assunto, mas eu procuro quem tem autoridade e legitimidade para tratar desse assunto. Paulo, obrigado. Pergunta é, você pode me passar um roteiro, um checklist, que julga ser o ideal na aprendizagem de gestão de negócio e também me dizer como eu posso criar uma estratégia de negócio vencedora? Paulo, olha, um checklist simplificado, eu posso sim, nós podemos passar. Isso faz parte da nossa estrutura e dos nossos cursos da nossa escola. Eu sempre digo que existem 3 blocos de informações para qualquer empreendedor, qualquer gestor que tem a obrigação de administrar. São 3 blocos de informações que quem tiver mais informações em cada um desses blocos terá uma vantagem competitiva em relação aos seus concorrentes. Então vamos começar. O primeiro bloco de informações que você tem que ter, Paulo, já que você está no ramo há alguns anos, já é um homem de sucesso, tem vários caminhões, mas
pretende continuar crescendo, porque essa área de transporte vai mudar muito. Hoje nós sabemos que tem muita empresa de logística online, linkando transportadoras e simplesmente facilitando a vida de quem necessita desse serviço. Então é importante que você fique atento também para criar um site inteligente, digitalizar a sua empresa. Nós já falamos em digitalizar a empresa, tem vídeos nossos lá no YouTube, mas é importante você ficar atento, porque a sua área de transporte e logística vai sofrer tremendas mudanças nos próximos anos. Então vamos lá, um checklist para você organizar a sua forma de aprender gestão. Primeira coisa, você tem que ter, claro, as informações sobre a dinâmica do seu mercado. Anota aí. O que é a dinâmica do seu mercado, Paulo? Para você administrar bem sua empresa, você tem que ter uma boa análise dos seus concorrentes. Pontos fortes e pontos fracos. Numa outra live, nós informamos que um dos principais motivos ou causa-mortes de uma empresa é a falta de planejamento prévio. E a outra é a falta de conhecimento em gestão de negócio. Então, aqui quando eu digo, você tem que conhecer a dinâmica do seu mercado, você tem que ter anotado, guardado, atualizado constantemente como é que é a dinâmica dos seus concorrentes. Eles são mais agressivos no preço ou eles visam mais a qualidade? Quais são os pontos fortes dos seus concorrentes? Quais são os pontos fracos dos seus concorrentes? Você tem que entender, dentro da dinâmica do mercado, a dinâmica da competição. A primeira coisa, então você tem que ter um banco de dados sobre as principais variáveis da sua concorrência. O que eles fazem melhor que você e que você poderia igualar ou copiar? E o que eles estão fazendo pior que você poderia melhorar? Então a primeira coisa, Paulo, você tem que começar administrando a sua dinâmica do mercado, administrando a dinâmica da sua competição. Então conhecer o seu inimigo é o primeiro passo. Outra coisa muito importante, voltando aqui para dentro da dinâmica do mercado, você tem que conhecer muito bem o seu público-alvo. Quem são os seus clientes? Quais são as empresas que estão comprando os seus produtos? Esses tipos de empresas, elas têm perspectivas positivas para um futuro próximo ou algumas delas tendem a desaparecer? Você tem que entender da dinâmica do mercado do seu cliente. Por exemplo, se você transporta latas de alumínio para cerveja, um exemplo, como vai ser o mercado de lata de cerveja no futuro? O mercado de cerveja vai continuar crescendo no Brasil? Vai continuar tendo mais fábricas de cerveja no Brasil? A cerveja vai ser mais enlatada ou mais colocada em vidro? Ou seja, você tem que entender a dinâmica do seu mercado. Então, se você está vendendo transporte, você aqui não comenta qual é o mercado público-alvo, mas se você está vendendo serviço de transporte para empresas fabricantes de cerveja, você tem que entender do mercado de cerveja e quanto esse mercado vai crescer, que tipo de embalagem vão usar e se o seu mercado tem potencial de crescer continuando a entregar cerveja para essas fabricantes de cerveja. Então vamos lá. Dinâmica do mercado, você tem que conhecer a dinâmica da sua competição, dos seus concorrentes, e você tem que conhecer a dinâmica dos seus clientes. Esses clientes, você está prestando serviço hoje com um determinado tipo de caminhão. Existe um caminhão melhor, um B-Truck, ou aqueles com 3 etapas, que você poderia melhorar o serviço de entrega para esses seus clientes? Então você tem que fazer uma análise da dinâmica do mercado do seu cliente e quais seriam os produtos e os serviços que você poderia oferecer adicionalmente para você preservar a sua participação nesses clientes e aumentar a sua participação nesses clientes. Ele sabe que querer aumentar às vezes, a participação em determinados mercados custa preço. Você vai ter que dar desconto. Então, às vezes, é melhor você preservar o seu market share, mas trabalhando um serviço melhor. De repente, você pode administrar as docas desses clientes. Bem, tem muita empresa de logística que faz isso. Eu só estou aqui respondendo ao Paulo, que perguntou o seguinte: Rinaldo, me dá um checklist de como é que eu aprendo gestão de negócio. Então, eu estou falando assim, a primeira coisa é a dinâmica do mercado. Você tem que ter lá um bloco, você tem que ter um arquivo no seu computador dizendo assim, dinâmica do mercado, primeira parte, dinâmica da competição.
Saber tudo dos seus concorrentes, que preços praticam, que prazo praticam, o que eles estão pensando, isso é importante. Aí você vai e estuda a dinâmica dos seus clientes. Esses mercados que eu estou atendendo vão continuar crescendo? Por exemplo, de repente, se você atende um mercado que tende a desaparecer, por exemplo, se você fosse uma empresa que entregasse livros nas livrarias e em pontos de venda, você estaria com o seu mercado em risco, uma vez que os livros estão cada vez mais se tornando digitais. Então, analisa sempre nesse contexto da dinâmica do seu mercado. Dentro da dinâmica, você tem os seus concorrentes e o segundo passo, a dinâmica dos seus clientes. Como é que funciona o seu mercado de clientes no futuro? Então, Paulo, você já sabe que a dinâmica do mercado analisa a dinâmica da competição e a dinâmica do cliente. Outra coisa que você tem que ter no seu radar é a dinâmica dos seus fornecedores. Por exemplo, você tem uma transportadora. Vale a pena comprar caminhão ou vale a pena alugar caminhão, fazer leasing de caminhão? Os juros no Brasil, a 2%, daqui a pouco não faz mais sentido você comprar caminhão à vista. Claro que nós estamos falando, você tem mais experiência que a gente nessa área, mas no passado, os donos de transportadoras tradicionais gostavam de ter o caminhão, pago à vista. Cara, hoje o seu lucro pode vir também através de operações financeiras, comprando caminhões através de leasing com taxas de juros bem baixas e fazendo com que as cargas e os serviços prestados paguem esse leasing e você tire uma rentabilidade. Aqui, mais uma vez, a nossa missão, nosso propósito é ajudar você a pensar o seu negócio. Agora, quem conhece o seu negócio é você. Se você quer continuar comprando caminhões à vista, é com você. Mas, Paulo, hoje eu olharia linhas de financiamento no Banco do Brasil, na Caixa, ou de leasing, que vale a pena você também adicionar esse valor, em vez de comprar cash, financiar. Então, dinâmica do mercado. Primeiro passo, você analisa a dinâmica da concorrência, tudo sobre os seus concorrentes, a dinâmica dos seus clientes, agora estou falando da dinâmica dos seus fornecedores. Então nós falamos que você compra caminhão. Agora, vamos falar do tipo de caminhão que você compra. De repente, você não é uma empresa transportadora de caminhão. Você tem que entender que você é uma empresa de transportes, você presta serviço. Você já pensou, em vez de usar caminhão, de repente, passar a usar outro tipo de veículo de transporte? Por exemplo, você sabia que lá nos Estados Unidos o pessoal está testando Zeppelin? Fazer transporte naqueles balões gigantes, transportes de produtos. Ou você que tem uma transportadora, já pensou de repente usar alguns canais navegáveis no Brasil, passar a usar barcos? Então, nós estamos aqui justamente para te ajudar a pensar teu negócio. Então, lembra que você não é uma empresa de transporte usando caminhão, você é uma empresa de transporte. Para transportar produtos de um ponto A a ponto B, você pode usar N. Por exemplo, você já pensou no seu segmento de usar drones? Comprar drones. Porque hoje, você faz entrega de latas de cerveja em supermercado, mas de repente você pode ter um segmento adicional usando drones. Então, Paulo, a nossa ideia aqui com você é que você, no checklist, na sua pergunta aqui, você pode me passar um roteiro que julga ser o ideal de aprendizagem de gestão de negócio? Estou te passando. E é tudo que nós ensinamos de forma detalhada, com cases, com exemplo, no nosso curso. Mas você tem que conhecer a dinâmica do mercado que você atua. E você é um empresário de sucesso. E quanto mais informações você tiver sobre a dinâmica do seu mercado, mais sucesso você vai ter. Então, concorrência, clientes, toda a dinâmica, vai crescer, não vai crescer, como é que aumenta minha participação, e fornecedores, que tipo de transporte você está comprando, maneiras e formas novas de comprar essas ferramentas para você prestar serviço, porque um caminhão é uma ferramenta, um drone é uma ferramenta, um barco é uma ferramenta, um avião, um balão. Então, isso aí são ferramentas para você prestar um serviço, não quer dizer que você precisa ser puramente usar caminhão, ok? Outra coisa que é importante você monitorar no seu radar é tipo assim, quais são os riscos e as ameaças que o meu negócio enfrenta no futuro? Por exemplo, se você é uma transportadora que ainda não digitalizou o seu negócio, você está correndo um risco, Paulo. O que eu estou falando é o seguinte, existem hoje uns sites e uns aplicativos
de logística na qual as pessoas estão cadastrando caminhões particulares e pequenas transportadoras e ali eles estão concentrando toda a distribuição dos produtos e insumos através de um algoritmo mostrando e oferecendo custos melhores para quem está contratando o serviço de transporte. Então, eu te aconselho que você, eu não lembro agora, tem duas empresas, dois aplicativos que faz logística nas nuvens, na qual eles estão simplesmente sendo um agenciador de fretes. Então você, Paulo, a ameaça que você tem no futuro é ter como concorrente um agenciador de frete. Ou seja, o algoritmo desse agenciador de frete, ele vai ter conectado várias pequenas transportadoras, vários caminhoneiros privados e vários clientes contratando. E ele vai entregar, através do algoritmo, o melhor custo-benefício. Então, eu te aconselho a monitorar as ameaças de novos concorrentes, que essa é uma forma, ok? Então, nós vimos que na dinâmica do mercado, você analisa os seus concorrentes e monta um plano de ação para sobreviver nessa competição. Você tem que analisar toda a dinâmica dos seus clientes, a dinâmica dos seus fornecedores, ficar de olho nas ameaças dos novos concorrentes, por exemplo, acabei de falar, no caso de transporte, isso está acontecendo, e se existe uma ameaça, tipo assim, de um novo serviço que alguém possa entregar, seria um produto substituto em relação ao seu. O produto que você vende é serviço de transporte, ou seja, poderia surgir algum outro tipo de serviço que poderia, vamos dizer assim, penalizar o seu negócio? Fica atento por um negócio. A Amazon, nos Estados Unidos, ela está patenteando e patenteou um warehouse, um armazém flutuante. Ou seja, ela vai ter, além dos armazéns, depósitos físicos em algumas cidades, ela vai ter alguns armazéns flutuantes no espaço, onde ela vai facilitar a entrega que eles chamam da last mile, a última milha, né? Ou seja, a pessoa, ele vai sair dos grandes depósitos, botar nesses big depósitos flutuantes e ali ele vai distribuir através de drone. Então talvez isso poderia ser um negócio que poderia prejudicar a dinâmica do seu mercado. Mas no Brasil nós estamos um pouco longe disso, mas se você pediu para mim um guia, tu falou assim, então essa aqui é a primeira ação. Você tem que controlar um conjunto de informação da dinâmica do seu mercado, tá? Dinâmica da competição, dinâmica do cliente, dinâmica do fornecedor, seus produtos concorrentes e seus futuros concorrentes. Ameaça novos produtos. Então isso aqui é a primeira coisa. Uma segunda coisa que você tem que fazer é o grupo de informação, o seu posicionamento estratégico. Então vamos lá. Você conhece a dinâmica, você conhece tudo sobre seus concorrentes, seus clientes, seus fornecedores, você tem ameaça de novos entrantes, você conhece. Então agora isso aqui é como é que você vai se posicionar aqui dentro. Então, esse é a grande preocupação. Qual vai ser o seu diferencial em relação aos seus concorrentes? E nós chamamos assim, qual vai ser o seu posicionamento competitivo? Você vai se posicionar como uma empresa de serviço, com foco no custo-benefício para o cliente, ou você vai brigar por preço? Vai dar canelada, vai destruir margem do seu mercado. Em muitos mercados, a gente sabe, principalmente agora na pandemia, isso vem acontecendo direto, ok? O cara caiu as vendas, ele acha que matando o concorrente com um preço baixo, ele vai sobreviver. Ele só está adiando a morte dele, porque tem muita gente que vai ter fôlego para aguentar mais que ele. O problema é que quando a gente entra numa guerra de preço, isso é cagado. Então, qual vai ser o seu posicionamento? Agora, para você, aqui, pessoal, quando a gente fala de posicionamento competitivo e estratégico, é o seguinte, qual vai ser o seu diferencial em relação aos seus concorrentes? As empresas que sobrevivem são aquelas que criam um diferencial competitivo. Então, Paulo, a sua transportadora aí, que hoje você tem 30 caminhões próprios, terceiriza 50, como é que você vai se posicionar com essa frota diante dos seus concorrentes? Na dinâmica do mercado dos teus clientes, junto a seus concorrentes. Qual vai ser o seu diferencial? Isso aqui
Toda escola de gestão diz que é assim, mas não ensina como. E a nossa grande missão na nossa escola é sempre essa: ensinar os nossos alunos a como construírem um diferencial competitivo, uma vantagem competitiva. E mais uma vez, o diferencial competitivo, uma vantagem, não é uma coisa, é uma somatória de coisas. Quando você vai a um restaurante que você gosta, você vai lá só pela comida, mas o atendimento é ruim, o ambiente fede. Não, cara. A vantagem competitiva é uma somatória de coisas. Então, eu quando vou a um restaurante, e eu escolhi um restaurante que eu gosto, por exemplo, um Haskell, para comer uma pizza aqui em São Paulo, no shopping, ele tem o quê? Ele tem um ambiente agradável, ele tem um serviço super agradável, ele tem o produto que é a pizza super agradável, ele tem um perfume no ar super agradável. Agora imagine, vamos tirar uma dessas coisas aqui. Tira o serviço bom. Você acha que eu voltaria só por causa da comida boa? Não, não voltaria. Então, Paulo, a sua transportadora, por exemplo. Transportadora você deve cobrar por quilômetro rodado, né? Mais o custo do caminhão, depreciação, motorista, tal. O que mais você poderia agregar dentro do seu serviço para que o teu cliente sentisse: a transportadora do Paulo é melhor porque ela me entrega um caminhão perfumado. Ela cumpre os horários sempre, ela entrega nos horários sempre, ela me dá um monitoramento de satélite, eu sei onde está a minha mercadoria. Então, a nossa escola tem como objetivo ensinar você a pensar e criar seu diferencial competitivo. As pessoas abrem padarias, as pessoas abrem restaurantes, criam indústrias para copiar o que o outro está fazendo. Isso é a maior cagada que qualquer gestor faz. Isso é empresas grandes, empresas pequenas, empresas médias, ok? Agora, o grande problema das grandes empresas que são oligopólios. Então, eles fazem tudo igual. Pega um fabricante de lata, você pega um fabricante de shampoo, é tudo igual. O grande problema é que eles ficam tão grandes que eles tipo que manipulam o mercado. E por isso que algumas empresas pequenas de cosméticos estão crescendo, porque elas estão entregando algo mais que as empresas grandes. Então, voltando, Paulo, para não tomar muito bom, estamos batendo o tempo aqui, ó. Lembra que eu falei? Um checklist. Cuida da dinâmica do seu mercado, cadastra, busca informação dos seus concorrentes, como é que eles são, como é que você acha que pode vencê-los. Administra a dinâmica dos seus clientes, se eles vão continuar crescendo nesse mercado, ou vai desaparecer, ou vai ter um novo produto que vai entrar, um novo serviço nesse seu mercado dos seus clientes e não vai mais precisar do seu serviço. Cuida dos seus fornecedores. Paulo, em fornecimento aqui, os fornecedores, por exemplo, no mundo que eu vivia, o fornecimento de matéria-prima era crítico, tinha 2, 3 fabricantes. Era uma das etapas mais importantes do meu negócio, era saber comprar. Agora, se você tem uma padaria, você acha, isso não é importante? Claro que é. Você tem que comprar a farinha, você tem que comprar o queijo, o presunto, melhor que o seu concorrente. Caso contrário, porque o preço você não define, mas o seu custo você define. Então vamos lá, dinâmica do mercado, acompanha seu concorrente, acompanha a dinâmica do mercado do seu cliente, a dinâmica do mercado do seu fornecedor, cuidado com os produtos substitutos ao seu e cuidado com os novos concorrentes, ok? E aí você tem que criar, sabendo disso tudo, o seu diferencial competitivo. Pronto. Essa é o checklist mais simples que eu poderia dar para alguém. Agora, como criar uma vantagem competitiva? É muito simples. Se uma hora você tiver tempo, vem fazer o nosso curso ou assista alguns dos nossos vídeos no YouTube. Tem muitas ideias legais lá de como digitalizar a empresa, como construir um diferencial, uma inovação. É importante que você esteja se atualizando, e você está. Ah, mas é só isso, Rinaldo? Eu falei, são 3 blocos de informação, está faltando um. O último bloco é, fica esperto com a tecnologia que está, a gente chama forças externas, tá? Acabei de falar, Paulo, que tem um site de logística que está concentrando informação de quem tem caminhão disponível e de quem quer comprar serviço de caminhão. Isso é uma força externa. Isso é uma tecnologia que pode matar o seu negócio. Forças externas, pessoal. Pandemia. Ninguém conseguiu prever a pandemia, mas a pandemia é uma força externa. Em gestão de negócio, educação de qualidade,
de gestão de negócio, como nós temos na nossa escola, nós ensinamos como é que as forças macroeconômicas ou macroambientais influenciam o seu negócio. Por exemplo, nós sabemos que a economia mata seu negócio ou faz ele crescer. A política, uma nova lei, proibindo fumar dentro do restaurante. Acabou com a venda de restaurante, caiu 20% das vendas de restaurante, mas melhorou a venda de lata de cerveja, que o pessoal começou a beber em casa. Então é importante você, Paulo, você que tem transportadora, acompanhar toda a parte de legislação. As forças macro demográficas, a mudança da demografia. Por exemplo, quem vende fralda descartável para criança está com o futuro comprometedor, porque as crianças estão nascendo menos. Mas se você vender fralda descartável geriátrica para velhinho, você tem um futuro potencial, porque o número de velhos está aumentando. Então, são 3 grupos de informações que você precisa. Um checklist. Faça um banco de dados sobre todas as informações da dinâmica do seu mercado. Crie um diferencial competitivo de verdade, não aquilo que você acha que é. E olha, e não é uma coisa só. Lembra que eu falei do restaurante? Nós ensinamos um monte de dicas nos nossos vídeos do YouTube e nos nossos cursos. E cuidado com as forças macroeconômicas. E para complementar, você pergunta aqui para mim, e como eu crio uma estratégia de negócio vencedora? Você vai criar se você tiver dados. Quanto mais informações você tiver aqui, mais sucesso você terá na definição de uma estratégia. Agora, pergunta para qualquer escola que você frequentar de gestão de negócio, que você for, você quer saber se os caras são bons? Pergunta para eles o que é uma estratégia. Pessoal, a estratégia, o pessoal inventa um monte de coisa. Estratégia, sabe o que é estratégia? Estratégia é uma receita. Aqui, ó, receita. Sabe aquele bolo da sua tia de coco que só ela faz? É uma receita, certo? Ela coloca um coco diferente, ela coloca uma farinha diferente, ela liga a temperatura do forno diferente, ela deixa no forno um tempo diferente, ela coloca um açúcar diferente. Isso é a somatória de vários elementos que a sua tia faz, certo? Ou seja, ela mistura. Então, a estratégia de uma empresa é uma receita. Essa aqui vai aí. Vocês nunca ouviram falar, mas vão aprender agora na vida. É uma receita na qual a liderança de uma empresa define a alocação de recursos dentro das áreas que nós chamamos de processos, mas dentro das áreas das empresas. Quanto de dinheiro eu coloco na minha produção, na minha operação, na minha área de vendas, na minha área de marketing, na minha área financeira, como é que eu tomo dinheiro emprestado? Então, a estratégia, no final, é somatória dos recursos em cada uma dessas áreas. Quando eu falei sobre a receita do bolo da sua tia, quanto ela usa? Que tipo de forno ela usa? Ela comprou um forno especial? Quanto de açúcar ela usa e que açúcar ela usa? Quanto ela tem experiência em fazer bolo? Que tipo de fogão que ela usa? Que tipo de farinha que ela usa? Que tipo de coco que ela usa? Então, uma estratégia é uma receita na qual você, líder da empresa, com a sua equipe, define quanto você vai alocar de recursos no seu marketing, no desenvolvimento do seu produto, para você criar o quê? Um diferencial. Estratégia de negócio de sucesso é aquela que constrói uma vantagem competitiva. Então, qual é a estratégia de negócio de sucesso da sua tia do bolo? Ela tem uma receita que só ela consegue entregar aquele bolo maravilhoso. Você já comeu bolo de coco na casa da sua sogra, do seu cunhado, em restaurante? Você nunca comeu um bolo de coco igual da sua tia, porque ela tem uma receita própria. E quando eu falo em vantagem competitiva, eu falo o seguinte: você tem que desenvolver uma receita própria, somando várias coisas. Pessoal, estou passando do tempo, mas eu queria aqui deixar a mensagem. Para você ter sucesso, ou você faz uma receita de bolo diferente, ou você vai cair no famoso oceano vermelho, onde todo mundo faz tudo igual, e aí você vai brigar por preço. Então, nós temos o compromisso de entregar uma educação em gestão de negócio de qualidade com vocês.
A nossa escola não vai fazer você ler livros e mais livros desnecessariamente. Nós vamos pegar e ensinar você aquilo que você vai usar para fazer crescer o negócio, dar lucro, ou se o seu negócio for ruim, você mudar de negócio. Então é por isso que nós queremos aqui, toda terça e quinta, entregar conteúdos ricos para vocês. E quando vocês puderem, vão no canal do YouTube e assistam todos os nossos vídeos, todos os vídeos. Tem vídeos lá super revolucionários e assuntos super modernos, os últimos livros de qualidade americanos sobre gestão. E está lá, gratuitamente. E quando puderem, façam o nosso curso. Então, pessoal, para encerrar, Paulo, obrigado pela sua pergunta. Você pediu para eu te desse um checklist, um roteiro de como aprender gestão de negócio. Então faz isso. 3 blocos de informação, dinâmica do mercado, o seu posicionamento no mercado e acompanha as forças externas que são tecnologia, política, demografia, economia, cultura. Se você fizer o acompanhamento desses 3 blocos de informação de maneira assertiva e mais que o seu concorrente, você vai estar um passo à frente do seu concorrente. Agora, se você entrar de maluco no mercado, que você não tem experiência, e achar que é porque você é espertinho, porque você desenvolveu um algoritmo, cara, esqueça. Ou você conhece a dinâmica do seu mercado ou você está frito. Então, Paulo, te agradeço. Você agora aprendeu o que é uma estratégia. A estratégia é uma receita que só você tem e o teu concorrente não tem. A estratégia de negócio de valor que cria uma vantagem competitiva. Então, obrigado. Assista na próxima terça-feira outra live nossa. Vai no nosso canal. E, pessoal, mais uma vez, o nosso compromisso é com a qualidade. A internet tem muito lixo, a internet tem muita porcaria. E nós temos o compromisso de entregar inteligência para vocês. As inteligências atualizadas com as últimas metodologias na prática em gestão de negócio, né? Gestão, educação de qualidade. E aquilo que vocês precisarem de mais informação, manda para nós as suas perguntas no nosso e-mail contato@academiadeexecutivos.com. Manda suas perguntas. O Paulo mandou, outros estão mandando, mas nós temos procurado escolher algumas perguntas que tragam mais, que eu consiga entregar mais conteúdo para vocês. Por exemplo, pinta algumas perguntas. Qual é o imposto que eu pago? IVA? Cara, isso qualquer contador vai te entregar. Se você entrar na internet, tem. Nós queremos te ensinar a pensar. E o grande problema do empreendedor é que ele não gosta de pensar, ele gosta de executar. Então, nosso compromisso é ensinar você a pensar. E pensar dói, mas é necessário se você é um cara que ambiciona ter sucesso. Agora, se você quer ficar com aquela sua lojinha michuruca, se você quer ficar com aquela sua pastelaria, ou aquele seu restaurantezinho porcaria lá, você nem precisa assistir nossas lives. Porque se você não tem ambição, você não serve para nós. Nós queremos campeões, porque nosso conteúdo são conteúdos para campeões, não para Zé Mané. Zé Mané vai assistir esses cursinhos de R$30 aí. Então, pessoal, eu te agradeço, valeu e obrigado pela sua participação aí. E se você quiser continuar recebendo mais conteúdo, se inscreve no nosso canal também no YouTube, tá? Que é importante, que lá tem um monte de produto bom para você. E artigos muito legais e vídeo muito bom. Pessoal, obrigado e nos vemos na próxima terça-feira. Valeu!